sim. Agora, voltando a falar um pouco sobre umas curiosidades do senhor, né? O senhor falou que gosta bastante de história do Brasil, né? E se pudesse voltar para alguma parte, algum período da história do Brasil, qual que o senhor escolheria? Alguma parte para presenciar, sabe? Olha, eu acho que a minha área de estudo, que é Brasil colonial, eu teria muito vontade de voltar no tempo lá de 1600, 1700, para o período colonial brasileiro. Entendi. E qual que é o maior prazer em ser historiador? Olha, isso daí é muito legal, porque o historiador trabalha com a curiosidade. Eu acho que a palavra principal Sim, para o estudo da história e o ofício do historiador é a curiosidade. Porque é muito legal a gente. Por que a gente está aqui? Então, saber por que nós estamos aqui, como eram as pessoas antes de nós, como eles viviam, qual é o contexto, as relações, e isso quem faz é o historiador através de metodologias científicas. Então, são metodologias que são aplicadas no estudo do objeto, que é o homem, e se desbrava as interpretações desses fatos históricos. Eu acho que eu tenho muito uma frase do Einstein, que ela me norteia desde o princípio que eu comecei a estudar a história, que o importante não é parar de questionar, a curiosidade tem que ter a própria razão de existir. Se você não é curioso, não tem relação. Por isso que é muito legal quando você pega uma criança no sexto ano e começa a ter a disciplina de história específica na grade curricular, que você ensina eles a investigar a vida do avô, a uhum, fotografia, a história que o avô conta em casa, o que o pai passou no passado, um tio que lutou na Segunda Guerra. É muito legal você incitar essa curiosidade e essa reflexão daquilo que se estão te passando e as informações que são colhidas. Se você conseguir imbuir isso no aluno, ele vai ter condições de refletir sobre os fatos, de não aceitar as coisas prontas, mastigadas, ter opinião própria, argumentação, isso que é importante. sim. E a gente está vendo atualmente, né, muitos são chamados, né, pelo senso assim de intelectuais públicos, né, como Leandro Carnal, Mário Sérgio Cortella, Luiz Felipe Pondé, Silvio de Almeida, Clóvis de Barros Filho. Citei só alguns, né, alguns mais conhecidos, e isso, né, o senhor acha que se dá, esses intelectuais públicos são professores há muito tempo também, né? Eu acho que eles estão mais evidenciados atualmente. Você acha que é a tecnologia que está ajudando, né, a fazer Olha, com que eles participem mais da vida dos estudantes ou das pessoas? é muito legal que os professores principalmente, e os professores de ensino público, privado, tal, questionam muito a influência desses, dessas personalidades, né? Tem muito o mal que os YouTubers causam na juventude. Eu acho que esses intelectuais, eles pegaram um nicho que estava vago. Porque a gente reclama tanto dos youtubers que estão ocupando esse espaço de levar informação para a juventude, por que que então não se ocupa esse espaço para levar então informação correta, informação precisa, informação acadêmica para também essa juventude? Então, quem inaugurou esse modelo para uns 4, 5 anos é o Cortella. Cortella Sim. começou com essas plataformas de visualização através da internet e tal. O último que aderiu por causa da necessidade, agora em março, foi o Clóvis Barros Filho, que ele era um resistente a usar esse tipo de instrumento para chegar ao grande público, mas ele se viu porque palestra não dá para fazer.
conferência, muito menos. Então, ele foi da necessidade também, é que nem você falou, da necessidade que ocorreu dessa pandemia, que muitos se atualizaram e que muitos se reinventaram na comunicação. Não sei se o senhor chegou a ver já no YouTube um cara chamado Aldino Vilão. Ele ficou famoso por esses tempos aí, que ele tava cursando, não sei se ele tá cursando história, e ele acaba falando de história com linguagem de gírias, assim, para um público que não vai entender a linguagem formal. Então, a gente pega... Faz o Eduardo Bueno, né? Esse eu já não conheço, mas deve ser o mesmo estilo. Ele, por exemplo... A academia tem um certo preconceito, principalmente contra o jornalista, porque o historiador mesmo, ele tem uma linguagem muito formal, muito acadêmica, e não chega a atingir esse grande público. Então, quem que pega esse nicho da história e transforma numa linguagem que é mais acessível e mais popular? O jornalista. E aí a academia ficam criticando esses jornalistas, porque eles não são historiadores, eles estão querendo ocupar o espaço. Mas, ao mesmo tempo, eu critico que esses historiadores não tornam acessível os estudos, as pesquisas para o grande público. Quem vai lá, então, pega esse material e transforma numa linguagem popular é o jornalista, escrevendo livros como o Laurentino Gomes, como o Eduardo Bueno, e se tornam populares porque eles são mais compreendidos do que os certos historiadores. Sim, até assisti uma live desse Aldino Vilão com o Pondé, e na live ele conta que ele fala, gosta de falar desse preconceito, mas ele acha que para ele não tem nada a ver ele falar com gíria. Ele falando o conceito certo do que aconteceu verdadeiramente usando a gíria, é bem mais fácil da pessoa entender. Então, ele sempre coloca alguns conceitos. Então, para ele explicar sobre... Ele vai explicar sobre algum sociólogo. Ele sempre usa assim, o famoso rouba-brisa, sabe? Porque ele quer dar uma referência da linguagem que o pessoal conhece, entendeu? Então, isso eu achei muito interessante. É um cara que eu estou acompanhando, que ele está fazendo isso, levando a história para um grande público, né? É isso, eu acho que a gente tem que parabenizar essas iniciativas, que se está atingindo, levando a história, levando o trabalho acadêmico para um grande público, isso que é importante. Não adianta nada você pesquisar e deixar entre quatro muros das universidades e não ter acesso ao grande público. Então, para que isso? É um grande questionamento e um grande embate dentro do meio acadêmico. Sim. Agora, falando um pouco mais do futuro mais próximo, assim, que a gente espera que já tenha a vacina, espera que essa pandemia acabe logo, né? O que o senhor pensa dessa frase que está todo mundo usando, que é o que será o novo normal? Né? Será que a população vai adquirir novos hábitos, né? E nem eu fiz uma gravação com o gestor de saúde do município de Jundiaí, o Thiago Teixeira, e lá ele conta que muitas pessoas, né, e não precisa ser um gestor para saber, muitas pessoas iam no banheiro e não lavavam a mão. E aí aprenderam com essa pandemia, é uma coisa simples, é uma coisa de higiene básica, né? Então você acha que vai acontecer algumas mudanças na maneira de cumprimento, abraço, porque o brasileiro ele é bem afetuoso, né? Você vai lá em alguns estados, 2 beijos, você vai cumprimento, tal, abraço, né? Bom, o mundo sempre, em vários momentos, atravessou pandemias. Então, a mais trágica até hoje foi a gripe mais recente, a gripe espanhola do início do século XX. E na nossa memória histórica, a gente nunca pensou isso. Então, aquelas gerações que surgiram pós-pandemia da gripe espanhola tinham todo um cuidado com a higiene, com a transmissão. O que aconteceu? Quando o espaço de surto dessa gripe até agora, a nossa coronavírus, foi os 100 anos.
Então, essas gerações presentes, nós, principalmente, não vivemos isso. Sim. Então, a gente não perdeu um pouco desse medo, tá, de contaminação. E esse mundo totalmente interligado hoje com o que a gente vive, através dos meios de transportes, o que acontece? Uma doença se dissemina muito mais rápido. Então, eu creio que esse momento é um momento de exceção. A gente está passando por isso, tem que haver esse isolamento, mas que a gente tem algumas coisas que são que estão a nosso favor. Uma delas é a tecnologia. A tecnologia que tinha em 1918 não é a tecnologia que tem em 2020. Que a gente está vendo os estudos hoje da medicina, da biologia, da infectologia, tentando buscar mais rápido possível uma vacina para esse vírus, ou um medicamento. Então, só que é tudo muito rápido, muito instantâneo. A gente acha que tem que ser para ontem. E na medicina não funciona assim. Então, até se chegar a algum meio de cura ou de se evitar, através de medicamento, amenizar os efeitos da doença, leva um tempo. Mas a nossa sociedade ela foi assentada no tempo rápido, no momento instantâneo. Então, é essa agonia que está nos levando a essa angústia para se ter uma vacina, para se ter uma cura. Então, eu creio que outras epidemias virão, mas essa servirá como alerta para novas futuras infestações ou disseminação de vírus, que medicamentos ou vacinas já estejam já em fase já de testes, de um desenvolvimento mais profícuo do que essa que pegou a gente de surpresa. Sim, e o senhor acha, uma curiosidade que me veio agora, que as próximas gerações, talvez os meus filhos ou os netos, vão ver nos livros de história sobre essa pandemia que nós estamos passando, porque ficamos uma geração marcada, né? Como o senhor falou, que o pessoal que presenciou a gripe espanhola não está mais aqui, né? Já faz. Não tem mais esse. Vou citar um exemplo, eu, como professor de história e historiador. Os livros didáticos não tratam da gripe espanhola de 1918. Caramba! Então, você pode pegar qualquer material, eu tenho inúmeros, eu sei até produzir material didático para algumas prefeituras. Não se trata de componente curricular ou de conteúdo de história da gripe espanhola de 1918. Então, você vê como a nossa memória não existia através disso. Entendi. E aí, o que acontece? Quando chegou a pandemia agora em 2020, a gente acha que é tudo novo, que nunca ocorreu, que é tudo diferente, é o fim do mundo. Não, tem as medidas profiláticas, só que isso já aconteceu na humanidade, só que nós não tínhamos a tecnologia que a gente tem hoje. Isso que tem que se colocar nos devidos lugares. Então, por esse momento, a gente vai ter que ter esse novo normal de distanciamento, proteção, porque não tem vacina, não tem remédio. Então, a maneira de se fazer é essa. Creio que o próprio ser humano, daqui a um tempo, a gente vai adquirir anticorpos para esse vírus. Ninguém morre mais de gripe. Pouquíssimo, só quem tem alguma complicação muito grave morre de vírus, da gripe, do influenza. Por quê? Depois de 100 anos, a gente adquiriu anticorpos para esse vírus, mesmo que ele tenha uma mutação. As futuras gerações conseguiram isso. Agora, esse vírus que é novo, que é o vírus do Covid-19, esse acho que posteriormente, daqui a um tempo, se não conseguirmos vacina, também vai ocorrer isso. A AIDS também, que atingiu a minha geração na década de 80, até hoje ela não tem vacina. Não se descobriu o vírus da AIDS. Só que tem medicação.
hoje tem medicação para que ajuda a combater os efeitos da síndrome de imunodeficiência adquirida. Sim, uma frase que você falou aí que eu gostei foi que a medicina não é rápida, né? Ela requer comprovação. Então, é testes e testes, porque vai que faz a vacina, faz tudo lá, deu certo, aí chega na hora, não vale nada, bilhões investidos, né? Então, Não. eu acho que tem que ir com calma mesmo, tem que testar certo, porque senão sai vacinando milhões de pessoas e tem efeito colateral às vezes, né? Então, o que acontece é isso aí. Estão fazendo os testes, leva algum tempo, e o vacina leva em torno de 10 anos para produzir uma vacina. Então, hoje, com a tecnologia e os milhões que estão sendo investidos, estão antecipando esse tempo. Sim. Pode ser que até o ano que vem tenha uma vacina já autorizada, feita, porque as que tem até agora são testes. Os testes estão sendo demonstrando que são boas essas vacinas, estão tendo o efeito necessário, sim, mas elas não completaram o ciclo de testes. Então tem que se tomar cuidado com isso, não criar essa falsa euforia. Sim, até agora a gente está falando desse novo normal, uma coisa que eu acho engraçada é que lá nos países mais da Ásia, tudo, eles, uma gripe que eles têm, eles colocam a máscara, né? Sempre já foi costume deles já colocar a máscara, porque eles já têm essa noção de, pô, não quero, a gripe normal, né? Não quero infectar o meu próximo, né? E É uma uma curiosidade... coisa, Oi? é uma coisa de empatia, é o que você falou, eu não quero contaminar o outro, não é eu que estou me preservando. Eu não quero transmitir o vírus para o outro. Sim, e aí no começo, né, quando no Brasil a gente começou a ver pessoas usando máscara, você falava, para que isso, né? Eu mesmo falei, nossa, é para tanto assim, né? Porque essa, a gente via lá na China e falava, não vai chegar no Brasil, não. Mas a gente esquece que desses veículos de transporte, né? Esses meios de transporte, avião, os barcos, navios, todos esses, né? Quando a gente lembra da peste negra, né? Que também foi os navios e tal, a gente pega que tudo tá interligado, né? Tudo tá ligado. Então, Que não, é uma coisa que não tem volta, essa interligação mundial. Então, a gente tem que aprender a conviver com isso. sim. Porque eu vi muitas pessoas falando assim, né? Nossa, porque quando deu o primeiro caso confirmado, né, no Brasil, o cara falou, nossa, o cara também, né, veio, passou corona para todo mundo, mas uma hora ia chegar, não tem essa, só se chegou mais cedo ou mais tarde, uma hora ia chegar. Eu vi até jornais falando que já tinha resquícios de Covid-19 no Brasil desde novembro de 2019, então vai se descobrindo, né, com as novas pesquisas. E, na minha opinião, né, eu acho que infelizmente estamos passando por esse período, né? Várias empresas estão quebrando, várias pessoas estão perdendo o emprego, e eu acho que quem está tendo a condição de continuar fazendo os seus trabalhos, tudo, poder pensar em alguma forma, né, de ajudar, de tornar esse momento mais útil e mais agradável para todos, né? Tentar tirar uma parte boa, né, desse período que a gente tá passando, infelizmente. É verdade. Sim, então, eu acho que a iniciativa do Jovem Entrevista, eu acho ótima, né? A ideia que a gente criou, a nossa equipe, de passar o conhecimento, e passando a pandemia, a gente vai continuar fazendo, porque a pandemia tá aí para acender ideias nas pessoas, né? Então, começou com os intelectuais públicos, aí cativa outras pessoas e vai fazendo um ciclo melhor, né? Então, como o senhor falou, os youtubers às vezes só passam entretenimento, não conhecimento, né? Então, o entretenimento é bom, mas ele não é útil o tempo todo, né? O conhecimento é algo que você vai usar para a vida toda, né? Então, já aqui querendo agradecer a sua participação aqui na entrevista. Você é uma das pessoas que eu sempre idolatrei mesmo na área. As melhores, acho que as melhores aulas que eu já tive foi as suas mesmo, não tem o que falar. E desde quando eu comecei esse projeto, eu falei, não, tem que chamar o professor Emerson, tem que tentar fazer um vídeo com ele, uma entrevista, porque
essas entrevistas eu não faço também para o público, eu faço para mim, né? Porque eu também quero entender e o senhor, infelizmente, cada um foi para um lado, né? Eu mudei de escola, então a gente acabou, cada um seguindo, né, a sua vida acadêmica, né? Então, só tenho a agradecer aí ter aceitado o convite com a gente aí. Ó, eu que agradeço o convite, eu acho que essa iniciativa de você, Vitória e Sara, é muito salutar, é de se parabenizar mesmo. Eu acho que todo conhecimento que possa trazer alguma benfeitoria para o jovem, para a comunidade, é importante. Eu acho que esse canal ele podia ter outras modalidades para atingir um número ainda maior de pessoas. Então, vocês invistam nisso, pode contar comigo para o que precisar, de informações, de ajuda mesmo para divulgação, para ajudar nas matérias. Eu acho que é importante ter isso daí, que são através dessas iniciativas que a gente tenta buscar uma sociedade melhor, uma sociedade que prime pela informação certa, informação correta, informação que está tão contaminada pelas fake news nos dias atuais. Sim, sim, esse é até um dos nossos objetivos, acabar com essas fake news e trazer o conhecimento mais claro, né? Então, pessoal, agradeço todos que estão acompanhando o vídeo até aqui, espero que vocês tenham gostado, né? Deixem o like, compartilhem para o pessoal do seu estado, da sua cidade, dos seus familiares, né? Que o nosso bate-papo, o nosso conhecimento, o baita conhecimento do professor Emerson possa chegar na casa de vocês. Agradeço novamente, professor, por Eu que estar agradeço. disponível aí para a gente. Esperamos, né, fazer... Oi? Lisonjeado pelo convite. Imagina. Fico à disposição aí também para a gente fazer um parte 2. Já fica o convite quando for pessoalmente, com a vacina, a gente já faz um parte 2. Já se vê novamente, fala sobre outros assuntos. E vocês, pessoal, que tem alguma profissão, tem alguma história legal na sua área, quiser falar aqui para a gente da Jovem Entrevista, é só mandar um e-mail na nossa assessoria, que é contatojovementrevista@gmail.com. Sigam lá o nosso Instagram, que é @jovementrevista. Se inscrevam no canal se você não é inscrito também. Então, pessoal, um abraço a todos e até o próximo vídeo. Um abraço.